Quais que são os cuidados essenciais que eu devo ter com os adubos na hora de jogar na minha pastagem? Pessoal, isso aqui que eu quero conversar com vocês hoje sobre adubação de pastagens é um assunto bastante delicado que faz com que as pessoas muitas vezes não tenham o cuidado necessário na hora de jogar determinado nutriente no solo. Como por exemplo, algum adubo se movimenta um pouco mais devagar do que outro, ou às vezes até a própria preparação de solo, não permitindo que a reação aconteça no tempo devido. A gente sabe muito bem que existe uma linha do tempo para a gente seguir no momento da adubação na nossa propriedade. Seja essa adubação no momento onde a gente está trocando a espécie forrageira, ou seja, gradiou tudo e vai plantar tudo de novo, ou seja, essa adubação feita com o capim já implantado, eu vou jogar por cima ali. Eu tenho que tomar cuidado com essas velocidades de movimentação dos nutrientes no solo. Então, qual que é a primeira etapa de todas que a gente faz no processo de adubação? É a preparação do solo, é a correção do solo. O calcário. O calcário, no caso cálcio, que ele vai fornecer bastante, cálcio e magnésio, ele se movimenta de forma muito lenta no solo. A gente chama de nutriente quase imóvel. Quase imóvel é porque quando eu jogo ele na parte superficial do solo, a partir do momento que chove, eu vou levar um tempo para ele alcançar as camadas que eu preciso que ele alcance no solo. E isso me permite uma coisa negativa e me permite visualizar uma coisa muito positiva. Por exemplo, o que é negativo nisso? Quando eu jogo, eu tenho que aguardar pelo menos 60 dias para ele alcançar o local correto, uma profundidade aí de pelo menos 20 centímetros com esse calcário, e também para ele reagir corretamente com o solo por causa da movimentação dele muito lenta e a troca que ele faz com o solo, que também é muito lenta, né? Essa saturação de base, essa reação que ele faz é muito lenta. Então eu tenho que esperar 60 dias antes de fazer qualquer outra coisa em termos de adubação. Enquanto isso eu posso botar animal em cima daquele pasto e colocar eles para comer o capim, não tem problema, tá? Posso combater erva daninha, mas não posso jogar outro nutriente. Então o calcário, ele tem nutrientes que são de mobilidade quase nula. Primeiro ponto. Agora, o que é vantajoso nisso daí? É porque eu jogo ele no solo, ele vai ficar lá muito tempo fazendo o serviço dele. No caso de calagem, ainda mais se for solo muito argiloso, que não tem uma granulometria tão grosseira, esse nutriente pode ficar lá no solo por 2, 3 anos, talvez até 4 anos, dependendo como for. E quando você for jogar de novo lá na frente, muito provavelmente você vai jogar bem menos do que você jogou da vez passada. Depende da intensidade que você usa o solo, né? Agora, você tem esse ponto de vantagem e esse ponto de desvantagem na mão. Você tem que saber trabalhar muito bem com eles. Os 60 dias, a partir do momento que você põe na cabeça que você precisa desses 60 dias para reagir, ele não é uma desvantagem mais, ele entra no seu cronograma. Então dá pra gente se planejar muito bem. E aí depois disso, o primeiro passo que vai ajudar muito no desenvolvimento da raiz é jogar fósforo no solo, jogar os fosfatos. No caso, por exemplo, eu gosto muito de jogar o fosfato monoamônio. Ou eu posso jogar também o superfosfato triplo, por exemplo, tem uma boa concentração, um custo mais baixo do que os outros fosfatos aí no mercado, por ponto de fósforo, né? O fósforo, ele tem baixa movimentação no solo. Olha só, não é quase nula. Quase nula é o calcário, movimenta quase nada. O fósforo, ele movimenta pouco, mas ele movimenta mais do que os nutrientes presentes no calcário. Isso me permite o quê? Me permite visualizar de que eu preciso esperar um tempo de reação do fósforo. E não só a reação dele com o solo, mas o desenvolvimento da raiz aproveitando o nutriente a mais que entrou. Quando eu penso no fósforo nesse sentido de respeitar o tempo de 40 dias, eu consigo aproveitar os próximos nutrientes que eu vou jogar. E geralmente a terceira etapa de todo o processo de adubação é a adubação nitrogenada. A adubação que eu vou fazer ela todo ano. Olha só, o fósforo que eu falei aqui atrás, eu posso ficar 2 anos sem adubar, né? Eu adubei ele, o próximo ano eu não preciso adubar. E depois eu vou entrar adubando de novo e
olha só, a quantidade vai ser bem menor também, por causa dessa movimentação baixa dele. Agora, a partir do momento que eu passei para adubação nitrogenada, gente, o nitrogênio é extremamente móvel. Ele se movimenta muito rápido e eu preciso fracionar as aplicações dele no solo. Olha que interessante isso. Se eu vou jogar nitrogênio e eu calculei o volume que eu vou jogar para o ano todo, lembrando que nitrogênio e potássio, que normalmente quando o solo precisa de potássio também, vou jogar junto com nitrogênio e também é extremamente móvel. Quando eu escolho os dois para jogar, é interessante que eu pegue essa quantidade e divida para cada vez que os animais saírem do pasto. Por quê? Porque ele vai usar aquele nutriente no próximo crescimento de folha. Depois não tem mais ele ali. O que a planta tinha que aproveitar, ela aproveita na hora, porque o nutriente é tão móvel que você pode perder ele de duas formas. Se chover demais, ele lixivia, ou seja, ele desce. E a planta não pega ele mais. Se o solo tiver muito aberto, ainda tiver muito desse adubo ali por cima e bater muito sol e tiver meio úmido ali, ele pode evaporar. Acontece muito isso com adubo nitrogenado também. Então as perdas do adubo nitrogenado são muito fortes e muito rápidas. Por isso que a adubação nitrogenada tem que ser fracionada. É importante lembrar que esses 3 tipos de adubos, eles têm que ser jogados no momento que vai chover em cima deles, porque aí vai ajudar ele a reagir com o solo. Isso é extremamente importante da gente ter em mente. Agora, o que acontece se eu fizer a aplicação errada? Um exemplo, vou jogar calcário e fosfato ao mesmo tempo. E aí, geralmente, com fosfato, o pessoal já planta também, já joga semente. Eu jogo calcário, fosfato e a semente tudo junto. O calcário ele tem a função de saturar as bases. Você pode procurar saber mais sobre isso no nosso aulão de adubação, que eu vou colocar aqui em cima no card. Você entra lá, vai ter bem detalhado a função de cada um dos adubos. O calcário, ele saturando as bases, ele leva 60 dias para fazer isso. Só que se eu jogar o fósforo ele vai fazer a função do calcário na frente do calcário. Por quê? Porque ele movimenta mais rápido do que o calcário. E aí ele vai entrar em contato com essas bases que não estão saturadas, esses locais que não estão saturados de base dentro do solo, e vai trocar cátions e ânions com esses locais. E aí você tem uma fixação do fósforo, o que faz ele não ficar disponível para a planta. O calcário não vai fazer sua função direito. O fósforo você vai perder 50%, 60%, 70% do que você jogou, porque ele vai fixar. O que a gente tem que torcer para acontecer é, ao fazer essa estratégia não muito inteligente, de jogar calcário, fosfato e a semente tudo junto, a gente tem que torcer para a saturação de base já estar bem equilibrada, que aí o fósforo faz a função dele. Saturação de base hoje para um solo para pastagem é 60%. Com 60% de saturação de base, eu já consigo que o fósforo faça a função de 100% dele. Pelo menos de 90% a 100% eu o aproveito bem. Não tenho tanta perda assim. Só que isso só acontece se você fizer análise de solo e avaliar isso corretamente. Neto, mas o que acontece se eu jogar ureia e não tiver feito nem calcário nem fósforo? Gente, a ureia, se eu não regular a saturação de base, ela ajuda a desenvolver, por causa da matéria orgânica, ela ajuda a desenvolver as folhas da planta. Sim, escurece as folhas da planta, aumenta o teor de proteína, produz mais folhas. Só que ao mesmo tempo ela ajuda a aumentar a acidez do solo. Ela acidifica o solo se eu não tratar com calcário antes. Se eu não equilibrar isso daí, manter um ambiente equilibrado para depois isso ser conduzido mais para frente. Então tem que levar isso em consideração. A adubação tem que ser levada a sério, tem ordem para fazer as coisas e os nutrientes têm o tempo de ação deles. Siga corretamente esse tempo que você vai conseguir lucrar dentro da sua propriedade. A primeira etapa do método de nutrição ativa que tem lá dentro da Escola de Pecuária Lucrativa, a gente fala somente sobre saúde do pasto. E tudo isso que eu falei aqui para vocês agora é imprescindível para você ter uma saúde do pasto bem adequada dentro da sua fazenda. Os nossos alunos que se preocuparam com a saúde do pasto, um exemplo que eu tenho aqui é do Kleber Ramos, que sempre está mostrando para a gente pastagem de altíssima qualidade. Esses alunos eles não se preocupam com quanto que eles estão gastando de suplemento, porque geralmente os animais regulam o consumo, às vezes comem até um pouquinho abaixo, trazendo o princípio da nutrição ativa para primeiro plano, que é o quê? Comer um pouco menos o suplemento e ganhar muito mais peso. A lucratividade é garantida, gente. Para saber mais sobre cada um desses resultados que a gente teve, vocês podem assistir a aula
que a gente proporcionou para vocês que estão interessados na Escola de Pecuária Lucrativa, que está nesse link abaixo aqui. Essa aula gratuita vai mostrar para você a Escola de Pecuária Lucrativa por dentro, vai mostrar os principais fatores que fazem você lucrar melhor na pecuária e vai trazer você também para uma realidade onde você pode enxergar sua pecuária com outros olhos, como uma empresa que vai te trazer renda. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Nós nos vemos no nosso próximo vídeo. Um forte abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.